Olá pessoal, vamos começar agora o índice comentado do dia 5 de março. Quem não assistiu ainda o vídeo de abertura de introdução que está lá no canal, lá eu explico certinho o meu layout e o que é cada média nos meus estudos, então acho importante, se vocês não assistiram ainda, assistirem. E ontem também eu assisti os vídeos que eu tinha feito e eu percebi que quando eu comentava sobre divergência aqui no início do dia, ficou a minha câmera em cima, né? Então vocês não conseguem ver no meu cursor. Então agora eu criei essa configuração aqui que eu vou poder fazer essa transição na câmera. Achei muito divertido. Mas enfim, vamos pro que interessa, galera. O índice, ontem o índice já abriu nessa região de lateralidade do dia anterior. A gente pode observar que tínhamos a POC do dia anterior, que é essa linha vermelha, e o preço começou trabalhando para cima e para baixo da POC do dia anterior. Então a gente já tinha médias flat, já tinha a região da POC do dia anterior, já dava de considerar lateralidade. Mas eu trouxe nesse ponto 1 aqui algo para ser observado, que logo no início do dia o preço falhou o rompimento dessa região. E essa região também tinha as 200 do 2 junto com a 9 do 60, e aqui também era a 72 dos 5 minutos. Quem assistiu os índices comentados dos dias anteriores, eu vinha comentando que o gráfico, né, o preço, ele tem feito muito essa falha de extremidade, onde a gente pode fazer a operação no risco, no fechamento do pavio, fica stop extremamente barato para buscar a região de interesse. Nesse caso aqui, se tivesse pego, Adriano comenta em regiões onde o preço rompe com fluxo, rompe médias, né, com fluxo, geralmente ele busca 61 da perninha no fluxo. Nesse caso aqui, como era a abertura, né, acho que é uma avaliação muito meio que para ser feita, mas enfim, teve fluxo, rompeu todas as médias com fluxo, chegou em região de trava. Até a 61 já pagava um risco de retorno bacana. De novo, eu trouxe por conta da leitura do preço, só que aqui era abertura, então talvez não fosse tão assertivo fazer esse tipo de operação na abertura, mas nesse caso aqui foi respeitado, então trouxe para vocês. Logo na sequência, o preço ficou trabalhando nessa região de lateralidade, e aqui no ponto 2, preço rompeu a região de lateralidade e chegou numa região de trava. O que é essa região de trava? É o 7,6 desta perna aqui, fundo da abertura com topinho anterior, do ápice semanal, e aqui também tínhamos a 50 do 15. Nesse momento eu até perguntei para o Adriano se valeria uma venda aqui. Ele comentou que ele achava que iria buscar 20 do 60 por conta desse contexto. Nesse momento, 20 do 60, se a gente olhasse a 60 minutos, estava ativando esse dojizinho, ele estava com a leitura de que iria buscar 20. Eu também entendi essa leitura dele. Eu acho correto também, até não cheguei a fazer, eu não fiz essa venda por conta dessa leitura. Mas como o preço estava num cenário lateral, afastou das médias, chegando nessa região de trava, a gente sabe que 80% dos rompimentos em região onde o preço estava com lateralidade são falsos. Então eu acho que aqui valeria uma venda para buscar resposta rápida no 15 minutos. Resposta rápida é quando o preço chega na 50, geralmente ele tende a retornar até a 9. E o que foi que aconteceu? O preço chegou na 50 e retornou até a 9. Logo na sequência, o preço voltou a trabalhar nessa região de range e tivemos notícia no meio-dia. O preço explodiu na notícia. Chegou nessa região de 61. O que é esse 61? Esse 61 é o 61 do dia anterior, fundo da abertura com o topo do dia anterior. Aqui daria 61 com essa região de troca de polaridade. Eu confesso para vocês, se não estava olhando esse 61, eu estava utilizando toda a pernada do dia 1º de março, de sexta, porque para mim era o topo mais relevante, mas por conta dessa região de troca de polaridade, acho que valia a pena ter utilizado esse FIBA. Até o Samuca comentou sobre esse 61 depois. A gente pode observar que o preço deixou essa espécie de insight, aqui também era VWAP mensal, fez um processo corretivo, ancorou nas médias, nessa ancoragem nas médias, voltou a testar topo, ele falhou Genaro Luigi. Quem quisesse vender aqui seria uma venda de risco tanto no Luigi como no Genaro. E a gente pode ver que o preço deixou 1, 2, 3 logo depois de respeitar Luigi e Genaro. Veio testar de novo a região de troca de polaridade do range, ancorou na range das 50 e 72 do 2 minutos. Aqui no ponto 5, eu demarquei o ponto 5 por conta desse PFR, ficou um stop barato.
Logo na sequência teve 1, 2, 3, tinha um retorno, risco de retorno legal até o meião da queda, e que foi o topo do movimento, dessa correção pelo menos, né? Aqui no ponto 6, a gente pode ver que nos 5 minutos deixou este PFR ancorado na 20. Qual que era o problema desse PFR ancorado na 20? As 200 do 5. A Diana comenta bastante sobre a distorção da 200 do 5. O que é a distorção? É quando o preço está acima das 200 e a média de 9 ainda não passou as 200. O mais seguro, o mais correto nesse tipo de cenário é esperar as médias dos 5, as médias, né, no caso, passarem para cima da 200 e fazer uma nova estrutura correndo nas médias pós-rompimento das 200. O preço teve um comportamento muito parecido no dia 1º de março, em que também estopou o movimento. Aqui a gente pode ver que as médias não haviam passado para cima das 200, o preço travou nas 200 e estopou esse movimento de alta. Logo depois de deixar esse PFR, o preço estopou o movimento e configurou, eu não abri ainda o ponto fixo, e configurou pivôzinho de reversão no dia. Logo depois de configurar pivôzinho de reversão no dia, ele veio, testou o VWAP. Aqui na VWAP também era a região anterior do topo do range. Até vou perguntar para a Diana hoje, mas eu acho que valeria ter feito essa venda aqui por conta de ter sido topo do range. E quando o preço está trabalhando em range, a gente busca operar extremidades. Nos 5 minutos, esse ponto 7 também foi o que? Foi um pullback de VWAP. Risco retorno legal para buscar fundo do range. E foi exatamente o que o preço fez. O preço buscou fundo do range com fluxo, afastando nas médias. A gente pode observar que aqui tinha uma confluência bem interessante. Vou botar aqui o preço no 15 minutos. Qual que era essa confluência? Era o primeiro alvo desse espelhamento, no dia 1º de março, junto com o Frontiers do espelhamento intraday. E a gente pode observar que o preço chegou afastado pelo 15 minutos, pelos 5 minutos e no 2 minutos, o preço deixou esse PFR. Então aqui valeria uma compra também de risco. Nem diria que é de risco, né? Porque como a gente estava trabalhando num range super extremidades, aqui seria uma compra para buscar topo do range, e que olha onde é que o preço foi buscar certinho o topo do range, galera. Eu admito que eu perco bastante nessa leitura de lateralidade. Aqui já era início da tarde, eu tava no trabalho, então não estava na tela nesse momento, mas eu tenho bastante dificuldade de operar lateralidade, por mais que fique escancarado em alguns cenários, né, o gatilho. Eu fico cego nessas regiões e fico sempre buscando esperar rompimento para trabalhar no pós-rompimento. Nesse caso aqui, o preço deixou esse PFR em região de fundo com confluências de alvos. Bem bonito, bem interessante. Entregou o movimento até o topo do range. Quando chegou no topo do range, olha o que o preço fez. O preço demonstrou falha nesse pavio. Deu 1, 2, 3 dojis e logo na sequência aqui no ponto 9, ele deixou um candle de ignição vendedor falhando rompimento deste topinho intraday. Em topo de range, topo da região de range. Ancorou nas médias, tentou fazer um movimento de continuidade, no caso, continuidade das médias, né? E falhou, deixou um pavio. Logo na sequência deixou nova ignição no ponto 10, ativando barra ignorada em topo de range. Eu creio que aqui também poderia ter feito essa leitura por conta desse topo de range, vendendo risco para buscar fundo de range. Foi exatamente o que o preço fez. Ele não chegou a buscar certinho o fundo de range, né? Mas aqui no ponto 11 ele deixou 2 estruturas de PC. Quem estava posicionado aqui de cima poderia aumentar a posição e descer stop, ou por conta de ser fundo de range, não aumentava a posição, mas trazia stop para já proteger a operação. O preço estopou esses 2 PCs no 2 minutos, mas aqui no 12 a gente pode perceber que ele deixou... Esqueci de botar fim. A gente pode perceber que ele deixou 2 estruturas ancoradas na 20 do 5. Qual que era o problema? O problema era que era fundo de range. E o preço já estava trabalhando numa estrutura que o Jean comenta bastante, o Jean Cruz. E eu comecei a observar depois que ele começou a falar sobre essa estrutura, que o que é, galera? O preço chega em região de extremidade, região nesse caso aqui, região de fundo, né? E deixa topos ascendentes, fazendo uma estruturazinha de LT. Ele começa a funilar na ancoragem das médias e na LT, até que ele rompe. Logo depois de ele romper, a gente pode ver que ele veio corrigir de novo nas médias
E pelo 2 minutos deixou essa impulsão ancorado na 7.2 e pelo 5 deixou essa impulsão ancorado na 20. Fez um PC pós-rompimento dessa LT. Galera, isso daqui é muito forte. Eu comecei a observar depois que o Jean começou a comentar e acontece demais. E a estrutura é exatamente isso. A preço forma a LTAzinha, rompe a LT, testa fundo e ancora nas médias para romper fundo. Geralmente acontece esse movimento. Então essa venda aqui foi linda, essa venda para buscar o que? Para buscar a região de primeiro alvo de espelhamento intraday. Até vi que o Samuca pegou essa operação no Instagram. E aqui no ponto 14 ficou bem bacana essa estrutura de barra ignorada. O preço rompeu região de fundo, conseguiu fechar abaixo, tentou trabalhar de novo acima dessa região de fundo, não conseguiu, logo na sequência já deixou uma ignição ativando barra ignorada. Então, por acaso, quem ficou de fora desse movimento, talvez leria uma operaçãozinha de risco nessa barra ignorada para buscar fundo, tinha um risco de retorno bem bacana. E a gente pode observar que logo na sequência o preço cravou o primeiro alvo de espelhamento e deixou essa impulsão de alta, uma defesa bem forte no primeiro alvo de espelhamento com um volume bem interessante, foi um dos maiores volumes da tarde, indicando que aqui poderia ser possivelmente o fundo do dia. Logo na sequência o preço ficou trabalhando no movimento corretivo, mas bem fraquinho, até ficou no inverte 50 no final do dia, mas já era final do pregão, 6:10 da tarde, então não vale muito a pena comentar, mas enfim, aqui fez a estrutura de inverte 50. Esse daí foi o índice comentado de ontem, galera. Pra mim tá muito difícil fazer o índice comentado no fim do dia, porque eu chego do trabalho, eu já tomo banho, janto e enfim, tá tendo o evento de inauguração da Extreme lá do Adriano e eu tô assistindo o conteúdo, também tem mais o filtro das ações que eu faço todo dia. Então, pra mim tá corrido, não tô conseguindo me organizar ainda pra fazer os estudos no fim do dia como é a minha intenção, né? Mas eu creio que a partir da semana que vem vai ficar bem tranquilo pra fazer os estudos no final do dia e conseguir liberar até o fim do dia, conseguir liberar até umas 9, 10 horas da noite, pra ser possível vocês assistirem no início do próximo dia. Beleza, galera? Enfim, esse daí foi o índice comentado do dia, espero que tenha conseguido passar algum aprendizado aí pra vocês. Esse daí foi os meus estudos e a gente se vê aí no decorrer do dia na sala. Falou, galera, abraço a todos, Deus abençoe todo mundo, até mais.